Oi, queridos. Mais uma vez estou aqui para falar um pouco do amor de Deus para a tua vida. Eu quero iniciar fazendo uma oração por ti e por mim, porque nós precisamos de Deus. E como todas as vezes que eu digo, independente de quem escute, quantas pessoas vejam, não importa. Importa que um coração será tocado. E quando um coração é tocado, a festa no céu. Imagina quando mais de um coração é tocado. Quão imensa é a festa no céu. Então não importa. Eu sei que a palavra de Deus não volta vazia. Não me importa críticas, não me importa o que os outros pensem. Importa o que Jesus está pensando em mim. Porque os outros são falhos, como eu. Mas Jesus é perfeito. E foi Ele quem me salvou. E quem quer te salvar. Então vamos orar. Senhor Jesus, estou aqui, Senhor. Primeiro para te agradecer pela noite, Senhor, que Tu nos destes. Te agradecer pelos livramentos em nossas vidas. Te agradecer porque quão grande é o Teu amor por nós. Senhor, quero te pedir, Pai, que Tu possa me usar como instrumento em Tuas mãos esta manhã. Pai, que não seja eu, mas o Espírito Santo a falar através de mim para quem quer que precise escutar. Senhor, Tua palavra é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Ela é a espada, ela é a verdade. E a verdade vem para cortar, para dividir, para tirar escamas de olhos, para mostrar caminhos, Senhor, e para que possa colocar entendimento na vida daqueles que não te seguem ainda e mostrar quão grande é o Teu amor por nós. Pai, entrego neste momento, Senhor, esta live, e que Tu possas fazer a Tua vontade, e que eu fale o que é preciso, não o que eu acho que é necessário. Te agradeço, Pai, porque até aqui Tu tens nos sustentado. Amém. Gente, hoje eu quero falar um pouquinho sobre um personagem da Bíblia que eu particularmente amo. Pela construção dele, pela história dele. Como Cristo foi restaurando ele, porque queria colocar ele num lugar. Porque, como outras vezes eu já falei, Jesus já preparou o nosso caminho, né? Só que a gente precisa matar a carne para que o Espírito se alimente de Cristo, para que a gente possa compreender o propósito de Cristo em nossas vidas. Eu vim falar de Pedro. Pedro, um dos discípulos de Cristo. Pedro, irmão de André, filho de Jonas, morava em Cafarnaum. A princípio, chamado Simão. Na verdade, o nome dele era Simeão, só que foi talvez adotada a origem grega e ficou Simão. Pescador e um dos 3 discípulos mais próximos de Jesus Cristo. Pedro era aquela pessoa como nós, imperfeito, cheio de falhas. Mas ninguém é só maldade, ninguém é só bondade. Somos humanos e Pedro era assim. Pedro tinha uma instrução limitada. Ele tinha pouca instrução, pouco estudo. Falava aramaico, mas aprendeu a falar um pouco de grego, porque tinha vários clientes que compravam peixes e eram da Grécia. E Pedro, assim como nós, vivíamos uma vida
que não tem muito sentido quando não temos Jesus, mas que a gente só consegue entender quando a gente renuncia à nossa vontade para viver a vontade de Cristo. Até que isso aconteça, nós não vamos entender o sentido da vida e achamos loucura a palavra do Senhor e todos os feitos de Deus. Pedro recebeu o nome de Cefas por Jesus, que no grego significa Petros ou Pedro, que quer dizer pedra ou rocha. E por que Jesus deu esse nome a Pedro? Porque Jesus já sabia quem Pedro se tornaria. Jesus sabe quem tu vai se tornar, porque Ele já tem tua vida escrita. Basta que tu te rendas a Ele. E à medida que tu vai criando intimidade com Cristo, Ele vai abrindo os teus caminhos e a tua visão espiritual e te mostrando quem tu és, qual é a tua identidade diante dele. E Pedro era assim. Ele não sabia quem era. Para Pedro, ele era um simples pescador, claro, líder, sempre com uma imposição de liderança. E isso também Deus coloca no nosso coração, é do nosso caráter. Só que Deus molda a nossa maneira de agir, né? Mas tudo está aqui dentro. Só que só vai se desenvolver quando nos entregamos a Cristo. Pedro foi um dos primeiros discípulos a aceitar o siga-me de Cristo. Em Mateus, do capítulo 4, do verso 18 a 20. Quando ele e seu irmão André estavam pescando, Jesus aproximou-se e disse: sigam-me. A partir de hoje, vocês não vão ser mais pescadores de peixe. Vocês pescarão almas. E engraçado que Pedro tinha um gênio forte. E Jesus é tão poderoso, porque imagina, você nunca viu uma pessoa, porque Jesus se fez carne, Jesus era humano e era Deus, mas era humano naquele momento, né? Então, eu nunca te vi, tu diz: ei, larga tudo aí, Pedro, me segue, porque tu agora não vai mais pescar peixes, tu vai pescar almas, tu vai ganhar almas para mim. E Pedro deixou tudo com André e foi. Porque quando Jesus toca em nosso íntimo, nós não conseguimos resistir. Porque as ovelhas, elas reconhecem a voz do pastor. Ele era impulsivo nos seus atos. Em vários momentos ele foi impulsivo. Ele foi impulsivo quando Jesus apareceu em meio à tempestade que eles estavam ali no mar, e Jesus estava andando sobre as águas, e eles se assustaram e acharam que era um fantasma, até que Jesus: não temas, sou eu. E Pedro disse: posso ir até aí, Jesus? Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro andou sobre as águas com Jesus, até que Pedro parou de olhar para Jesus e olhou para a tempestade, para a água. Aí caiu e começou a se afogar. Isso te parece... te lembra alguém? Lembra? Nós somos assim. Nós somos firmados na rocha enquanto estamos olhando para Cristo, confiando que Ele tem o controle de todas as coisas. Mas quando deixamos de olhar para Cristo e olhamos para a tempestade, para o mar, para o que nos cerca, nós vamos afundar, porque somos dependentes de Cristo. Nunca deixe de olhar para Cristo. Nunca. Ele é o teu porto seguro e Ele é quem te sustenta sobre as águas do mar.
ele era ao mesmo tempo usado por Deus, como em Marcos 8:29, quando ele reconheceu Jesus Cristo, quando Jesus disse: quem dizes que sou? E ele disse: tu és o Cristo, Salvador. Jesus disse bem, Pedro, eu sou. Mas ao mesmo tempo, ele se deixava usar pelo inimigo, pela sua fragilidade ainda, que seu caráter estava sendo reconstruído, restituído. Quando, naquele mesmo momento, Jesus prediz a sua morte na cruz e Pedro diz: não, Jesus, você não precisa morrer, você não precisa fazer isso, Jesus. Não, Messias. E Jesus diz: aparta de mim, para trás de mim, Satanás. Porque Pedro queria tentar convencer a Jesus a não sacrificar. E quando a gente começa a ouvir vozes estranhas, a gente tende a cometer atos que não estão de acordo com a vontade de Deus. E imagina se naquele momento Jesus ouvisse Pedro e dissesse: é mesmo, Pedro, tu tem razão, eu não vou me sacrificar não, porque na verdade vocês não valem nada mesmo, né? Então por que eu, o eterno Filho do Altíssimo, vou entregar a minha vida numa morte tenebrosa que me espera, tão angustiante, que nenhuma mente é capaz de entender, de imaginar tal sofrimento que Jesus passou. Mas Jesus sabia do seu papel. E Jesus não retrocedeu em momento algum, porque o amor dele é muito grande por mim e por ti. Então ele disse: aparta de mim, Satanás. Porque tu conheces de coisas mundanas, mas eu conheço das coisas do reino. Eu sei do que eu falo. Então a gente percebe a fragilidade que ainda está a reconstrução de caráter de Pedro. Muitas vezes somos assim também, né? Muitas vezes nós tendemos a hora estarmos fortalecidos na presença, cheios de fé, confiando que Deus tem o melhor pra gente. Mas quando a gente olha ou a gente escuta outras vozes que não são as de Cristo, escuta vozes de homens, aí a gente passa a duvidar daquilo que Deus te prometeu e que me prometeu. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Jesus te promete, Ele cumpre no tempo dele. Quando tu estás pronto, quando eu estou pronta. Mas esse dia chega. Esse dia chega. Ele foi por diversas vezes falho, como eu já havia dito. Pedro diz a Jesus que jamais o trairia. Não, Jesus, jamais eu vou te trair, jamais te negarei. Jesus vai dizer: Pedro, eu te digo que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E na hora aquilo parece não ter sentido para Pedro, porque ele se acha tão seguro do seu amor por Cristo, que ele disse, eu acho que ele ficou olhando assim: Jesus, não é possível, não, tá louco. Isso pode ser para outro, disse, para mim que andei contigo, eu, João, Tiago, eu, Pedro, que vi tu fazeres milagres, que tu me levastes e eu vi a Moisés, a Elias, que eu vi tantas coisas, que eu vi tantos milagres, que tu sempre me chamava junto com João e com Pedro, que eu vi tu curar a menina que parecia morta, a filha de Jairo. Eu vou te negar. Isso parecia uma coisa impossível para Pedro, porque a luz de Jesus resplandecia na vida de Pedro e o guiava. Então ele achava que isso era impossível. Mas se a gente se afasta um só segundo da presença de Cristo, se a gente duvida um só segundo da palavra dele, nós fraquejamos e cometemos falhas mesmo.
Isso acontece diariamente comigo e contigo. Mas Cristo nos sustém. E então, quando Jesus já na flagelação, já no início da flagelação, em que 3 pessoas reconhecem a Pedro, e na terceira vez Pedro nega a Jesus, é no mesmo momento em que o olhar de Pedro se cruza com Jesus. E no momento, Pedro lembra das palavras de Cristo, que ele o trairia, e chora amargamente. Chora arrependido por ter negado a Cristo para livrar a sua pele, porque as pessoas o reconheceram. Ei, você é aquele que andava com esse aí, né? Esse aí que está sendo crucificado, com esse que se diz Cristo. Eu nunca vi esse homem, não conheço. E era um dos 3 mais próximos de Cristo. Veja quão frágil é a nossa carne. Quão frágil somos nós nesta terra. Mas no mesmo momento é impressionante que ele não sente na primeira e na segunda vez que ele nega a Cristo. Quando ele nega a terceira vez, que o olhar dele cruza por Jesus, então ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu conheces o nosso pensamento, conheces o nosso futuro, o nosso passado, tu sabes das nossas limitações. E ali ele chora amargamente. E no Getsemane, antes da flagelação, quando aqueles exércitos tá subindo junto com Judas, que já vai beijá-lo e ali identificar, porque era noite escura e todos se pareciam, tinham características parecidas, né? Então, e Judas vai beijá-lo para trocá-lo por 30 moedas, que também andava com Jesus. E antes daqueles homens chegarem ali, Jesus diz: vamos orar. E Pedro e os outros discípulos, quando começa a orar, adormece. Irmãos, coisa difícil é orar, né? Principalmente na tribulação. Eu e você sabemos que é difícil, porque é uma luta constante. A oração é uma arma tremenda e o inimigo faz de tudo para tirar a nossa concentração, a nossa ligação com Cristo, para nos distrair. E por mais de uma vez Jesus chamava os discípulos e eles adormeciam. Jesus disse: por nenhuma hora tu podes orar, vocês podem orar? Jesus aflito, já estava suando sangue. E logo em seguida o exército sobe para prender Jesus. E Pedro, em outro ato falho, pega uma faca e corta a orelha do soldado Malco. E Jesus já ali sendo preso e já iniciando a flagelação, ainda faz um milagre. Pega a orelha de Malco, coloca no lugar. Imagina se Jesus deixa aquela orelha ali. Mesmo no início da sua dor, da sua angústia, Jesus pensou em Pedro. Se eu deixar, ele vai ser preso junto comigo. Mas eu tenho um propósito que ele precisa cumprir. Eu não posso deixar. A vida dele não pode acabar aqui, porque ele ainda não está pronto, porque eu tenho preparado para ele. E assim é comigo, contigo. Ele nos livra dos laços do passarinheiro, porque ele tem um propósito para mim e para ti. Entende? Grandes são os livramentos diários de Jesus nas nossas vidas. Muitos deles nós nem notamos. Mas o mundo espiritual é real. E há uma luta constante entre luz e trevas.
E porque Jesus tem te livrado de tanta coisa? Porque Ele te quer usar para algo grande. Que tu nem imaginas, tu acha que não és capaz. Não é. Porque a honra não é tua nem minha. Mas Jesus nos capacita. E o Espírito Santo faz morada em nós. E nós agimos de acordo com a vontade do Pai. Por isso, aquela orelha de Malcolm não podia ficar ali jogada no chão. Porque Jesus tinha mais para a vida de Pedro. E nós somos assim. Por diversas vezes nós falhamos. Mas Jesus, Ele não desiste de nós. Ele se agrada do nosso amor e da nossa obediência para com a vontade dEle. Mas Ele nos corrige quando precisa. Porque Jesus, Deus, a Trindade, traz um evangelho de verdade. Um evangelho que exorta quando é preciso. Porque o Pai corrige o Filho quando é necessário. Para que o Filho aprenda, não cometa os mesmos erros e avance e suba degraus e prossiga para o reino. Só que jamais Ele vai desistir de ti. Tu desistes dele muitas vezes. E eu desisti já várias vezes. Mas Ele jamais vai desistir de nós. E aceitar a Cristo não é tornar-se perfeito, não. Não. Nós só nos tornaremos perfeitos quando entrarmos na glória. Mas aceitarmos a Cristo é matar a nossa carne e viver a verdade de Cristo, a vontade de Cristo em nossa vida. E o mundo vai te odiar. O mundo não vai se agradar de ti. Porque o mundo está acostumado a te ver fazendo a vontade do mundo. Tudo que traz prazer. E quando as pessoas que costumavam te cercar, te veem de uma maneira diferente, primeiro a coisa diz, isso não dura um mês. Depois que passa de um mês, de 2 meses, de 3 meses, de um ano, diz, só quer ser santa. E depois que você continua a progredir no reino e a ser restaurada dia após dia e preparado para o que Deus tem para ti, muitas vezes você vai ser odiado e você vai passar a ter uma vida mais solitária. Ficarão ao teu lado os verdadeiros, e são poucos. Mas Jesus disse que nós devemos amar todos, mas não andar com todos. Então nem todos podem andar conosco quando nós passamos a viver a vida de Cristo. Porque não há como trevas e luz estar no mesmo ambiente. Porque onde a treva está, a luz chega e tudo ilumina. Então não tem como ter essa linha contínua, não dá para unir. Alguém tem que sobressair. Ou as trevas vai fazer as luzes se apagarem, ou as luzes vai iluminar as trevas. Mas não tem problema, e não desanime nem se entristeça. Porque Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas não temas, porque Ele venceu o mundo, e nós venceremos também. Mas teremos aflições enquanto estaremos aqui. Mas te garanto, vale a pena. E várias vezes Ele vai te mostrar, por diversas vezes, a verdadeira alegria. Quando tu não conheces a Jesus, tu tem uma limitação no significado da palavra ser feliz. Na verdade, tu nem sabes o que é ser feliz. Tu acha que sabes. E muitas vezes a gente coloca outros deuses como significado de felicidade. Mas quando conhecemos a Cristo, nós vamos entender o que é felicidade. Porque Ele vai mostrar o sobrenatural para ti.
tu vais passar por experiências que jamais tu imaginarias passar. Porque assim aconteceu comigo um dia, quando eu achava que estava tudo perdido, que eu já tentei me matar muitas vezes, mas nem todo mundo sabe disso. Porque mesmo um dia eu conheci o Evangelho, mas eu não me entreguei verdadeiramente a ele, até ter o verdadeiro encontro com Cristo. Porque antes eu era como Jó, eu conhecia a Deus, já ouvi falar. Mas agora é diferente. Eu não consigo viver sem Cristo. E eu creio e rogo por tua vida que tu também tenha a mesma experiência. Não consiga viver sem Cristo. Porque só assim tu vai entender quão grande é o amor de Jesus por ti. Quão grandes são os livramentos na tua vida. E como Ele vai te mostrar coisas maravilhosas que tua visão, tua audição jamais e teus pés jamais imaginariam pisar. E eu não estou falando de coisa material, porque essa parte Ele também cuida, porque Ele cuida de tudo. Ele não desampara quem ama, mas principalmente o espiritual, porque no final é o que conta. E assim era Pedro. Jesus não desistiu de Pedro, até que Jesus, em João 21, quando apareceu aos discípulos, eles estavam pescando em alto mar e Jesus aparece e faz um fogo, uma fogueira, e os chama. E eles estão ali há muito tempo pescando e não pegam nada. E Jesus diz, mais para esse lado, que aí tem peixe. E eles olham aquele homem, mas não reconhecem a Cristo de imediato. E jogam a rede, e a rede vem cheia de peixes. Até que eles reconhecem. Ei, aquele é o Messias. Olha, aquele é o Messias. E Pedro não se contém. Ele estava não tão longe da beira do mar, mas Pedro não se contém e pula. Porque após ter traído a Cristo, ele precisava saber o que Jesus estava pensando nele. Ele tinha ânsia, ele tinha sede pela presença de Cristo novamente. Após a morte de cruz e a ressurreição, aquele era o ponto ímpar na vida de Pedro. E ele saiu nadando desesperado porque ele precisava ter o encontro com aquele Salvador. E ali Jesus começa a falar, e tem peixes assados já, e pães, já tem um banquete, ele já tinha preparado. Mas ele ainda diz, traga mais peixes que vocês pescaram aí, coloque aqui. Há um banquete, há uma festa. Porque quando Jesus chega, alguma coisa tem que acontecer. Nada pode ficar igual. Algo sobrenatural vai acontecer. Então, no versículo 15, Jesus chega no ponto, no ápice desse encontro e diz: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Quando Pedro responde a primeira vez, há 3 tipos de amor no grego. O amor eros, que é o amor romântico, o amor entre homem e mulher. O amor filéu, que é o amor companheiro, o amor familiar, o amor de amigo. E o amor ágape, que é o amor sacrificial,
que é o amor por todos os seres do mundo, que é o amor de Deus pelos seus filhos. E quando, nesta primeira resposta, Pedro diz, sim, Senhor, tu sabes que te amo, filéu. Pedro está dizendo, sim, Senhor, eu te amo como amigo. E Jesus vai e volta a perguntar. Então Jesus vai e diz, apacenta os meus cordeiros. E logo em seguida, Jesus torna a dizer pela segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Ágape? E disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas? E Pedro diz, sim, Senhor, tu sabes que te amo, filéu. Mas na terceira vez que Jesus faz a pergunta, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo, Jesus, disse-lhe. E Jesus falou, apacenta as minhas ovelhas. Na terceira vez, Pedro entristeceu, porque Pedro entendeu que ele era imperfeito no seu amor, que ele não conseguia ter o amor que Cristo tinha por ele. Mas Jesus, mesmo assim, estava pedindo uma coisa grandiosa para Pedro. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Maria, apacenta minhas ovelhas. João, apacenta minhas ovelhas. José, apacenta minhas ovelhas. Cuida daqueles mais fracos. Fala de mim, fala do que eu fiz, fala do meu amor. Porque tu és pescador de almas. Não volta a ser pescador de peixes. Tu és pescador de almas. Porque eu tenho te reestruturado. Eu tenho te formado. Eu tenho te moldado para isso. E Pedro, imperfeito, entendeu o que Deus queria, o que Jesus queria para a vida dele. E no dia de Pentecostes, ali em Atos 2, após receber o batismo com o Espírito Santo, Pedro tornou-se a rocha que Jesus tinha falado que ele seria e que pôs seu nome por rocha. Pedro tinha tornado-se restituído. Pedro tinha sido totalmente restaurado naquele dia. E Pedro pregou no dia de Pentecostes, em Atos 2. E cerca de 3.000 pessoas se converteram a Cristo. E a partir dali iniciava-se o propósito de Cristo na vida de Pedro. E Pedro pregou. De início, Pedro entendia que tinha que converter apenas judeus. Mas Deus abriu seus olhos e ele viu, não, Pedro, meu amor não é só para este povo, não é só para o povo que eu escolhi e me negou. O meu amor é para toda a humanidade. Quando Pedro entendeu isto, saiu pregando para todos, para judeus e gentios, e ganhou almas e fez milagres no nome de Jesus. E Pedro se tornou um apóstolo importante, um grande líder, um grande homem. Você pode ser essa pessoa, não pela sua força, mas pela presença de Cristo na tua vida, à medida que Ele te capacita.
Nós somos falhos, mas quando temos Jesus e deixamos Ele fazer morada, Ele nos dá a fortaleza, Ele nos reveste e nós teremos a unção dEle para fazer toda a vontade dEle se cumprir em nossa vida e na vida do próximo. Portanto, apacenta as ovelhas de Cristo. Entrega a tua vida para Ele e faz a vontade do Pai, para que tu possas experimentar o sobrenatural de Cristo. Amém, querido? Deus abençoe a cada um de vocês. Senhor Jesus, aqui eu te entrego, Pai, a cada vida, esta manhã. Senhor, toca esses corações, Senhor. Faz-os refletir, Senhor, na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Pai, me reveste, porque a cada dia o inimigo se levanta contra a minha vida e contra a vida de cada um destes. Mas Tu és aquele que criou a tudo e que derrubou, jogou dos céus aquele anjo caído. E ele foi derrotado. E nós pisamos em sua cabeça. E Tu continuarás para sempre tendo controle de todas as coisas. Então, Senhor, eu te peço que proteja, guarde e abra a mente de cada um que me ouviu nesta manhã. Em Teu nome eu te agradeço. Amém, queridos.